Mais um Conexão by Cíntia Monerá no ar, e hoje a gente vai falar de um tema que é muito importante. Você sabia que uma afta que demora a cicatrizar ou você ter uma rouquidão permanente aí por mais de 15 dias podem ser sinais de alertas para um câncer de cabeça e pescoço? Bom, para explicar melhor isso, eu convidei o cirurgião de cabeça e pescoço, Dr. Ulianov Toscano. Dr. Ulianov, muito obrigada pela presença, hein? É um prazer meu estar aqui. Vou falar um pouco sobre... Que é um tema muito importante, né? Eu fiquei realmente, assim, impressionada. São 700 mil novos casos de câncer de cabeça e pescoço no mundo. Então, só corrigindo um pouco esse dado, Tá. Na verdade, assim, a última estimativa de câncer do INCA, né, biênio 23-25, eles fazem uma projeção, né, estima 700 mil novos cânceres no Brasil. Só no Brasil? No Brasil. Desses, em termos de cirurgia de cabeça e pescoço, são quase 40 mil casos, 38.600. E quando a gente engloba também os tumores de pele da região de cabeça e pescoço, vão chegar a quase 50 mil casos, né? O interessante disso é que são doenças que a maioria delas ainda podem ser prevenidas, né? Então a gente tem mecanismos que a gente pode tentar evitar a chegar a esse grande número de casos, né? E em se tratando de cirurgia de cabeça e pescoço, além da prevenção, uma das coisas que é super importante é o diagnóstico precoce, né? Então, quanto mais precoce o diagnóstico, mais fácil tratar esses tumores. Então, são doenças com chance de ser tratadas e curadas. Perfeito, que aí, né, alivia aqui a nossa preocupação. Agora, você falou que é uma doença que a gente fazendo a prevenção, né, com certeza tem muito mais chance de ter a cura. Quais são os sintomas, os principais sintomas, doutor Ulianov? Então, vou dividir assim as patologias de cabeça e pescoço em duas grandes áreas, né? Perfeito. Uma grande área que tem uma incidência muito alta, que são os tumores de tireoide, digamos, um capítulo à parte, né? E os tumores que a gente chama do trato aéreo digestivo superior. O que é o trato aéreo digestivo superior? São os tumores que eles começam desde o lábio até o esôfago. Então, toda essa região que é recoberta por essa mucosa, essa pelezinha que a gente tem dentro da boca, da laringe, da faringe, do orofaringe, é o trato aéreo digestivo superior e são lesões que estão relacionadas aos tumores de cabeça e pescoço, tá? Essas lesões, o principal agente causal delas, disparadamente, 90% dos casos é causado pelo tabagismo. Então, por isso que eu falei agorinha que eles podem ser prevenidos. O simples ato de parar de fumar já pode prevenir uma doença desse tipo. Um dado interessante é que as pessoas que fumam têm 20 vezes mais de chance do que na população geral de ter uma lesão de cabeça e pescoço. E quando há o sinergismo entre tabagismo e etilismo, essa chance vai até 50 vezes mais do que uma pessoa que nunca fumou e nunca bebeu. Então, se a gente tira o fator causal, a gente diminui muito a incidência dessas doenças. Tá, e aí os sintomas que você estava falando seriam, eu até dei um exemplo no início, as aftas que demoram a cicatrizar. Então, os sintomas, quais são os sintomas principais da cabeça e pescoço? São feridas na boca, aftas muito profundas e dolorosas, que têm um tempo acima de 15 dias de evolução. Isso é um sintoma um sintoma de alerta. Por quê? Normalmente, todas as lesões da cavidade oral, do orofaringe, né? Elas têm um ciclo de formar a ferida. Quando a gente morde a língua, por exemplo, faz aquela ferida que dói um pouco. 3, 4 dias depois aparece uma afta. Essa afta coloniza principalmente com bactérias e fungos, faz aquele fundo branco, e ela progride para a cicatrização normalmente, né? Um afta que passa muito esse tempo, né? É um afta que tem que ser observada, tem um alerta. Existe uma série de doenças também inflamatórias e infecciosas que podem perdurar por mais tempo essas aftas, né? Mas isso é um sinal de alerta super importante. Outro sinal de alerta importante, né, na área de cabeça e pescoço é a rouquidão, a disfonia. Pessoa que fica rouca por muito tempo, não uma rouquidão fugaz por causa de uma gripe, enfim, mas uma rouquidão constante, né? Pode ser um tumor na laringe, que é esse órgão que a gente tem no pescoço, na região anterior, que é o órgão da voz. Então também é outro sinal de alerta. E um sinal, digamos, de alerta maior, né, que é uma progressão da doença, né, são sangramentos que podem se exteriorizar pelo nariz ou pela boca, e a presença de caroços no pescoço, né, que a gente chama popularmente de ínguas, mas são chamados, na verdade, são linfonodos, né, do sistema linfático, nossa defesa, que as tumorações podem migrar para esses linfonodos. Então, esses são os principais sintomas, né? Isso. Você falou até um pouquinho das causas, vamos voltar. E quais são as principais causas, né, dessa patologia, né? Tanto na cabeça quanto no pescoço. Então, a principal causa, como eu falei anteriormente, é o tabagismo. Perfeito. Associado ao etilismo, aumenta muito a chance, tá?
Desnutrição, dieta feita de uma forma errada, sem legumes, sem leguminosas e sem tubérculos, isso também favorece, né, desnutrição. O ato de mascar cigarro, que no Brasil não é tão comum, mas, por exemplo, na Índia... Gente, eu nem sabia disso, mastigar na cigarro. Índia é um país que tem a maior incidência de câncer de cavidade oral, câncer de língua, câncer de boca, porque eles têm um hábito de mascar cigarro. Então, câncer de língua na Índia é muito, muito, muito comum, né? Até uma doença, digamos, um problema de saúde do governo, câncer de cavidade oral, por conta desse ato de mascar cigarro. No Brasil isso não tem muito não tem muito isso, é mais relacionado ao tabagismo, né? E outro aspecto importante também que está surgindo nas lesões de cabeça e pescoço é a presença do HPV. Pois é, eu li isso, doutor Leandro. Fiquei chocada. Sexo oral, então, né? Tem que ter cuidado. Exatamente. Por conta do câncer na laringe, não é isso? Então, não é da laringe, é do orofaringe. Eu vou explicar mais ou menos como é que acontece isso. Quando começa a atividade sexual, lá no passado, por isso que hoje em dia estão vacinando meninos e meninas precocemente, né? Essa proteção é importante falar que ela é muito mais relacionada ao câncer do colo uterino do que dos cânceres da área de cabeça e pescoço, né? Mas lá no passado, quando começa a atividade sexual, o HPV ele se aloja nas criptas. Eu não sei se você já reparou que na sua amígdala às vezes tem uns buraquinhos. Se você olhar no espelho, as pessoas olharem, vão ver os buraquinhos na amígdala e uns buraquinhos atrás da língua. E são as criptas da base da língua e das amígdalas. O vírus se aloja ali e fica ali 20, 10, 15 anos fazendo a multiplicação dele, e para se multiplicar o que ele utiliza? O RNA do hospedeiro, o RNA de quem está contaminado. Esse RNA do hospedeiro contaminado dá origem às doenças malignas dessa região. Então, é uma relação do HPV. Existem alguns estudos, principalmente na Inglaterra e nos Estados Unidos, que acham-se que mais ou menos por 2030, 35, a incidência dos cânceres causados pelo HPV em cabeça e pescoço vão se igualar ao do cigarro. Então, provavelmente, isso está aumentando muito, né? A tendência, então, é aumentar. Doutor Linov, gente, fica, né? Porque realmente eu não sabia. Fiquei até um pouco, né? Assim, nossa, como é importante essa troca, né? Doutor, você vê uma coisa que a gente não imaginava, né? O tabagismo, a gente sabe que sempre, né, associa ao câncer, mas realmente essa questão do HPV, ainda bem que você está trocando aqui com a gente. Agora, vamos falar um pouquinho sobre tratamentos, né, doutor Linov? Como é que é feito esse tratamento para a questão do câncer de cabeça e pescoço? Então, vamos lá. A doença de cabeça e pescoço, de uma forma geral, né, é uma doença que a gente chama de tratamento multimodal. O que é um tratamento multimodal? Um tratamento que tem todas aquelas fases da oncologia. As fases da oncologia são cirurgia, radioterapia e quimioterapia. Então, a maioria dos tumores de cabeça e pescoço, eles podem seguir alguma linha dessa. Seja uma linha isolada, seja uma linha combinada a isso, tá? É interessante falar que se a gente consegue, enfim, o diagnóstico inicial das lesões, é muito melhor fazer um tratamento cirúrgico, tá? Porque além de você oferecer a cura para aquele paciente por ser uma lesão inicial, você consegue dar menos efeitos colaterais. Às vezes o tratamento com raio e quimioterapia tem alguns efeitos colaterais mais tardios, né? E às vezes o tratamento cirúrgico, ele pode ser... Às vezes o paciente tem a impressão de que naquele momento teve um efeito colateral com o tratamento, mas a longo prazo o tratamento cirúrgico ele tem muito menos efeitos colaterais, né? Uma coisa que é super interessante na área de cabeça e pescoço, né, é a introdução da cirurgia robótica. Então, hoje em dia já tem... Com o avanço da tecnologia, né? Isso. E hoje em dia já tem muitos tratamentos em cabeça e pescoço com utilização do robô. Então, isso é um armamento também, né? Olhando no outro lado, né, do tratamento dos tumores de cabeça e pescoço, com relação à quimioterapia, hoje em dia a gente tem um avanço também num negócio que se chama imunoterapia. Imunoterapia, né? Tá. Que avançou muito o câncer de próstata, o câncer de pulmão, e agora avança, melanoma também, e agora avança também na área de cabeça e pescoço, com um panorama muito positivo de cura muito alta com relação ao percentual alto de cura, que bom. Com percentual alto de cura, porque é outra via de tratamento. Na verdade, a imunoterapia, ela estimula é como se estimulasse o teu próprio sistema imune a lutar contra aquele tumor.
Perfeito, adorei. Agora, até uma curiosidade com relação a diagnósticos, né? O que a gente tem aqui de evolução tecnológica? Eu não sei, você até me corrige se eu estiver falando besteira. Antigamente levava muito para fora do Brasil, né? Como é que tá isso dentro do Brasil? Então, eu diria para você que o Brasil não tem nada que a gente não consiga fazer aqui no Brasil diferente do que tem no exterior, né? Eu acho que a tecnologia que a gente tem disponível é universal, como também um conhecimento, né? Eu sempre comparo, se a gente pensar nos médicos formados há 40, 50 anos atrás, né? Você, para aprender algo novo, você tem que pegar um avião e ir para fora, né? Hoje em dia você entra na internet, baixa um artigo e lê, manda um e-mail, troca Formação instantânea. Exatamente, troca ideia até no Instagram com outros médicos, não é verdade? Uhum. E você se atualiza naquele momento, né? Mas vamos pensar no parque tecnológico, né? Enfim, tomografia, ressonância, PET, cirurgia robótica, né? O Brasil hoje ele comporta tudo. Então, não diria que um paciente precise ir para fora para ter diagnóstico nem tratamento, né? Nessa coisa de ir para fora, a única coisa que eu diria para você é que às vezes tem drogas, né, que são lançadas um pouco antes lá fora, né, que são testadas antes e depois vão chegando ao país, mas eu diria que na cabeça do pescoço não recomendaria nenhum paciente tratar fora, porque não tem nada que a gente não tem na mão aqui que consiga oferecer paciente. Isso vai que boa notícia, né, saber disso. E aí a gente continua na linha sobre o tratamento dessa patologia de câncer de cabeça e pescoço. Cannabis. O que você acha aí dessa, enfim, dessa outra alternativa de como tratamento que está sendo usada? Então, a cannabis, ela entra na oncologia, de uma forma geral, sim, né? Em cima de, na verdade, eu diria até 3 pilares, 2 maiores e um pouco menor. Os pilares maiores, existem os pacientes que fazem quimioterapia, né? E tem vômito, né? Tem êmesis e demais, né? O cannabis é uma alternativa aos antieméticos, às medicações para o vômito, né? Com um resultado muito positivo, né? O segundo ponto, controle da dor, né? Cannabis também controla a dor às vezes com menos efeito colateral. E naqueles pacientes que têm a doença muito evoluída, né? Que evoluem com perda de peso, perda de apetite por conta da progressão da doença, né? E a cannabis também entra nesse aspecto como, digamos, um indutor do apetite, né? Além de tratar a dor, ele induz a fome, né? Para o paciente se alimentar melhor. Então, é um campo que está se abrindo ainda no Brasil. Acho que tem várias coisas ainda que não temos ainda disponíveis, mas eu acho que entra muito bem para os pacientes oncológicos, né? Adorei. Agora eu vou voltar um pouquinho falando sobre os sintomas, né? Existe um perfil de idade que se tenha mais propensão a ter o câncer de pescoço e cabeça ou não? Então, essa pergunta é muito legal porque no passado, por conta do tabagismo e utilismo, a gente reconhecia os pacientes com câncer de cabeça e pescoço em torno da 5ª, 6ª década de vida, era mais ou menos isso, 50, 60 anos. Por quê? Porque era o tempo de exposição ao tabagismo, né? Quanto mais tempo exposto, mais chance ele tem de ter esses tumores, né? Hoje em dia está tendo uma virada na idade, né? A gente está vendo lesões com idade mais precoce por conta daquilo que eu te falei do HPV. A pessoa se contamina com HPV por volta dos 12, 15, 10 anos de idade, muito precocemente, e leva esse tempo todo, e a gente consegue hoje em dia ver pacientes com lesões causadas, lesões de cabeça e pescoço entre seus 30 e 40 anos de idade. Então vamos começar a ver muito mais pacientes mais jovens por conta dessa aumento da incidência do HPV do que era antigamente com o tabagismo. Mas se você perguntasse para mim de uma forma geral, é um paciente mais entre a 5ª e a 6ª década de vida, né? Mas hoje em dia, você imaginar o seguinte, 5ª e 6ª década de vida é um senhor, uma senhora muito ativa, né? Muito, com certeza. Trabalhando, fazendo tudo, né? Que todos querem, né? Fazendo tudo, né? Eu tava até hoje comentando com uma paciente, né? Que tem 70 e poucos anos, né? E falava assim, eu me lembro da minha avó com 50 anos e achava que ela era velhinha. E você com 70 anos, eu boto você para dirigir uma empresa, né? Então mudou muito o estilo. Mudou muito. Ainda bem, né, doutora Ulianova? Eu com 40 aqui, gente, os 40 são os 20, os 50 são os 30, e aí, né? E aí vai. E além disso, você é atleta também, né? É importante falar da qualidade de vida, né? Enfim, isso tem uns 10, 15 anos que eu mudei, digamos, esse parâmetro na minha vida, né? Conta como é que foi. Justamente por isso, eu acho que a gente tem que envelhecer, mas envelhecer bem, né? Não pode deixar o corpo envelhecer, né? A gente tem que
tentar fazer com que a gente envelheça mais lentamente, né? Com certeza. E enfim, eu sou apaixonado por esporte, eu faço jiu-jitsu, faço crossfit, corro, enfim, recentemente corri uma meia maratona, então é muito legal isso. Temos um cirurgião triatleta não, aqui. Ainda não, só uma corridinha, mas é muito legal isso, que eu acho que isso tem a ver com a longevidade, né? Se a gente reparar quanto tempo se vive hoje em dia, a gente nos últimos 20 anos, a gente ganhou pelo menos uns 10, 15 anos a mais de vida do que no passado, né? Então não faz muito sentido você tá velho, você tem que estar só, digamos, rodado, digamos assim, mas não tá velho. Até porque vamos aproveitar, né, os avanços da medicina, da tecnologia aí, né, pra gente poder exatamente envelhecer, olhar no espelho e gostar do que tá vendo, né? Exato. Agora, voltando ao assunto, né, do câncer, da cabeça, do pescoço, eu achei bem legal você falando da questão da longevidade. O que você pode dar, assim, não seria dica, mas com uma prevenção natural, né? O que a gente pode prevenir mais isso no nosso dia a dia, digamos? Então, prevenção natural, né? Eu diria que de cara, né? Fumar. Não fumar, exatamente. De fumar. Bom falar de não fumar. Esses vapers é a mesma coisa? Está na moda dos adolescentes, negócio de vapor. Isso, o que você acha? Infelizmente, isso aí é uma jogada comercial, né? Para dizer que o vapor não é a mesma coisa que o cigarro, mas o vapor, basicamente, ele só não tem uma coisa que o cigarro não tem. O calor, né? O vapor não aquece, né? Ele é um vapor d'água que não é tão aquecido como o cigarro, né? Uma das ações que promove a oncogênese do cigarro é o calor. Perfeito. Você fuma, ele esquenta e você aspira a fumaça muito quente, né? E o vapor não acontece isso. Mas, de uma forma geral, o vapor ele tem as mesmas complicações que o cigarro normal tem, né? A gente não tem tempo de ter estudo para dizer que o vapor vai causar câncer. Por conta do tempo, nada mais do que isso, né? Mas já tem uma série de outras doenças, fibrose pulmonar, algumas pneumonias atípicas, algumas outras doenças com morte já, que são relacionadas diretamente ao uso do vapor. Então, o vapor é algo que foi comercialmente utilizado, muito mais por conta de culturalmente a gente não aceitar mais pessoas fumarem em ambiente fechado, muito mais Graças a Deus. Muito mais relacionados a isso, para a pessoa conseguir fumar num ambiente fechado. Perfeito. Mas faz um mal tanto quanto o cigarro. E aí, é o que eu emendei aqui no vapor, porque, né, tá uma febre isso, infelizmente, mas aí você, dando continuidade, tabagismo, não fumar, qual é a outra dica? Então, bebidas alcoólicas com moderação, com regra, né, acho que também a gente vive uma vida sem participar do mundo, né? Isso é muito ruim. Uma alimentação saudável, comer bastante legumes, frutas, carnes, proteínas, né? Exercício físico, né? Tudo esse conjunto faz com que seu corpo funcione melhor, e funcionando melhor você vai evitar qualquer tipo de neoplasia. Eu acho que é importante eu falar um aspecto, né? Com certeza. Que existe o seguinte: nós naturalmente produzimos células oncológicas, células mutadas, né? Isso é natural da espécie humana, né? Então, e existe um fenômeno que o meu corpo entende que aquela célula é ruim e destrói ela. Perfeito. Antes dela se multiplicar e virar um tumor, né? Quando você mantém o teu corpo são, né? Funcionando bem, se alimentando bem, fazendo exercício, a chance desse fenômeno que eu te falei acontecer, ele é muito maior do que quando teu corpo está desregulado. Se você tá obeso, se você tá com pressão alta, se você tá diabético, se você não tá se cuidando, existem várias, imagina uma fábrica que tem várias outras coisas para ser cuidadas e aquilo ali vai passar desapercebido. Então, se você cuida mais do seu corpo, a chance de você não conseguir esse processo autoimune. Exato, essa destruição dessa célula é muito mais fácil, né? Adorei as dicas. Agora eu queria falar sobre esse dia que eu também não conhecia. E é importante você citar, que é o Julho Verde. Explica um pouquinho sobre o Julho Verde. Então, eu vou explicar até porque eu participei, eu estava lá no primeiro Julho Verde, né? O Julho Verde foi um movimento da sociedade americana, começou nos Estados Unidos, né? Um movimento criado por um grande cirurgião chamado Jatin Shah. É um cirurgião super famoso nos Estados Unidos, enfim, idealizou várias técnicas cirúrgicas, né? E um paciente dele foi o Michael Douglas. O Michael Douglas teve... O ator? O ator. Ah, que teve... Me conta. Ele teve um tumor... Vamos relembrar aqui. Ele teve um tumor de orofaringe, de base de língua, causado pelo HPV.
Gente. Eles idealizaram o Mundo Verde, ó. O Júlio Verde. O Júlio Não Verde. estamos fazendo propaganda, mas tá valendo. Eles idealizaram o Júlio Verde, né? E o Michael Douglas foi lá com a... Como é o nome da esposa dele? Eu era casado com ela ainda. Ai, gente, eu sei, Catarina Isso, foi Zeta Jones. Olha, né? estou antenada Passou aqui no do meu mundo lado, assim. Hollywood. Jura? Passou do Você meu teve lado. pertinho deles. Pertinho deles. E o que é esse mês? Na verdade, é um mês de conscientização. Como tem o mês do câncer de mama, o mês da próstata. Que é Outubro Rosa, exatamente, né? que é um mês de conscientização da doença, né? Para as pessoas estarem alerta que é possível fazer uma prevenção, fazer um diagnóstico precoce. E ficar atento aos sinais de alerta, né? Que parecem banais. A gente fala de uma roquidão, de uma afta que não cicatriza, né? De dores de cabeças constantes que você toma analgésico e não resolve. Parece ser banal, né? Mas tem que estar alerta. Exato. E interessante que no Brasil